Olá, eu sou Alexandre Negrini, síndico profissional e síndico do condomínio Portal do Morumbi há 8 anos. Pergunta que me fizeram é muito interessante. Por que que eu decidi me tornar síndico do condomínio? E na verdade, nunca houve essa vontade minha de me tornar síndico. Aconteceu por acaso. Algumas pessoas pediram ajuda e eu acabei começando a ajudar um síndico que trabalhava aqui no condomínio. A priori, eu fiquei de diretor do clube do condomínio. Fiquei algum tempo até que, em certo momento, o síndico que estava, ele acabou saindo. E daí as pessoas falaram: Alexandre, falta alguns meses para terminar o ano, fica alguns meses de síndico e no ano que vem a gente acaba vendo uma outra eleição, um outro síndico. E eu acabei entrando para ficar 3, 4 meses de síndico. E hoje eu já estou com 8 anos, né, de sindicância aqui. Então é algo muito interessante, porque acabou surgindo sem nenhum tipo de planejamento. Quando eu assumi de síndico, eu não tinha a menor ideia do que me esperava. Mas os principais problemas que a gente enfrenta em um condomínio, né, são as questões financeiras, lidar no dia a dia com as pessoas, principalmente após a pandemia, o número de ocorrências, de brigas, as pessoas ficaram um pouco mais impacientes, então a gente tem que ter muito jogo de cintura, de saber conversar com as pessoas. Eu acho que cordialidade, né? A gente tem que ter muito amor no coração para poder ser síndico, né? Saber que as pessoas às vezes vêm nervosas e a gente ao mesmo tempo saber recebê-las com carinho, com afeto. Eu acho que esse é o principal desafio de um síndico, em especial de um condomínio tão grande com tantas pessoas. Quanto a perrengues, né, que a gente diz, né, eu diria que nesses 8 anos eu passei dois que me marcaram bastante, dois. E o primeiro foi logo na primeira semana que eu estava de síndico, então eu ainda estava tentando me inteirar a respeito de tudo. E eu lembro que eu viajei, quando eu retornei, eu recebi uma ligação no meu telefone e era uma pessoa se identificando como sendo jornalista, pedindo que eu falasse sobre as licenças dos poços artesianos do condomínio. E fazia uma semana que eu tinha assumido, eu nem tinha ainda verificado documentação e tudo mais. E eu perguntei quem ele era, tudo, e ele não se apresentava. Eu falei: olha, eu não posso ficar dando informação para pessoas que eu não conheço, né? E acabei desligando o telefone. Para minha surpresa, algumas semanas depois, eu passei no telejornal da Globo, né? E era uma reportagem falando que o condomínio não tinha as licenças, enquanto nós tínhamos, na verdade, né? E isso gerou um problemão, porque eu passei no Jornal Nacional, né? E depois eles tiveram até que fazer uma retratação, porque nós tínhamos sim as licenças, o repórter que não havia olhado corretamente lá no órgão, que era o DAE, mas isso assim me gerou um problemão. Meu celular, era tanta mensagem no meu celular, que ele chegou até a travar. Porque imagina, eu passei em rede nacional, os amigos, parentes, todo mundo mandando mensagem. Então esse foi um dos perrengues que eu passei. E um segundo perrengue bem grande foi durante a pandemia, quando eu também passei no telejornal do SPTV, onde um comentarista fez uma crítica a respeito de uso de testes, que nós aqui no condomínio estávamos testando os moradores. E ele falou que isso era um absurdo, tudo. Mal imaginava ele que pouco tempo depois você poderia fazer teste até na farmácia, né? E houve uma crítica a respeito disso, que também foi retratada logo em seguida no próprio jornal. O jornalista teve que se retratar também, porque ele viu que tinha errado, né, no que ele comentou. Então foram dois perrengues, assim, digamos, jornalísticos que eu passei no período que eu estou aqui de síndico.
Uma das questões importantes no condomínio são as aprovações, né? Então, tudo que é feito no condomínio não é a vontade do síndico, e sim a vontade dos condôminos. Por isso, todo ano, nós temos que fazer reuniões em todas as torres, Assembleia Geral, para que eles possam votar o que eles desejam no futuro do condomínio para o próximo ano. Nem sempre as decisões dos condôminos são a que eu desejo, como pessoa, mas, como síndico, eu tenho que cumprir o que as pessoas aprovaram. E essa é uma dificuldade muito grande, porque às vezes nós temos que fazer coisas que fogem do que nós exatamente desejávamos que fosse feito. Mas temos que aceitar. Para os condôminos também isso é uma dificuldade, porque cada condômino tem um desejo para o condomínio. E é um pouco complicado, às vezes, eles aceitarem o que a maioria decidiu. Então, a gente vive numa democracia e isso precisa ser respeitado também dentro do condomínio. E esse é um dos pilares que as pessoas têm dificuldade em aceitar normalmente. Bom, quanto a cursos, né, a gente se profissionalizar, é algo que vai surgindo com o tempo, a gente vai observando que a gente precisa procurar mais informação. Então, eu já fiz curso de sindicância profissional, tento sempre me aprimorar a respeito de legislação de condomínio, a respeito das convenções, como outros condomínios estão funcionando, tentando sempre se manter atualizado no mercado, né? O mundo tem mudado muito rapidamente, se a gente não se atualiza, o condomínio acaba ficando para trás, não é nem a gente, né? O condomínio. Então é importante que sempre o síndico esteja atualizado para que possa manter o condomínio dentro das condições atuais de mercado. A minha dica para quem está iniciando a ser síndico ou pretende vir a ser síndico é ter muita paciência. A gente tem que saber mediar conflitos, inclusive eu acho que procurar cursos sobre mediação é algo muito importante, porque esse é o principal problema hoje nos condomínios. Em especial, hoje que a comunicação é muito rápida, tem grupos de WhatsApp, entre outros meios de comunicação, a gente tem que ter muita paciência e saber mediar os conflitos. Então, essa é a minha dica.